a gente viu o 133, o 134 e o 135. Agora, a gente vai para o 136. Agora ele vai falar da questão a suspensão da sessão não pode deixar de ser experimentada pelo sujeito como uma pontuação em seu progresso. A gente acabou de falar da questão de que o analista é, antes de mais nada, o que pontua a dialética lá do sujeito com ele mesmo. E aqui ele diz a suspensão da sessão, quando a gente suspende, não pode deixar de ser experimentada pelo sujeito como uma pontuação em seu progresso. Então, ela tem que ser vista como uma pontuação nesse progresso, nesse avanço dessa análise. Sabemos como dela calcula o vencimento de quem? Da sessão, para articulá-la a seus próprios prazos. Ele calcula. Ou mesmo as suas escapatórias. A gente sabe que o analisante faz isso. Como ele antecipa esse corte, sopesando, pesando, a maneira de uma arma, usando aquilo como fosse uma arma que ele está lutando, espreitando-a, essa pontuação nossa, como um abrigo. Então, ele sabe que essa pontuação é o que faz o final da sessão e ele joga com isso. Ele joga calculando a hora que vai terminar, articulando com os seus prazos ou mesmo com as suas escapatórias, como é que ele antecipa ela, ou como ele usa esse negócio como uma arma, espreitando essa pontuação como um abrigo. Então, olha a complexidade do que é encerrar uma sessão. Esse é um fato, outro parágrafo, bem constatado na prática dos textos das escrituras simbólicas. É para onde nós vamos. Quer se trate da Bíblia ou dos textos canônicos chineses. Neles, a ausência de pontuação é uma fonte de ambiguidade. Pode ser isso ou aquilo. Pode ser uma porção de coisas. A pontuação colocada fixa o sentido. Sua mudança o transforma ou o transtorna. E errada equivale a alterá-lo. Aí é o perigo do corte. É o grande perigo do corte. Então, a pontuação é onde você vai cortar a sessão. Mas tem que ser muito... Por isso é que quando ele diz aí, essa posição nossa comporta consequências, com certeza. Porque onde é que você vai pontuar? Onde é que você vai parar? Porque o cara vai te seduzindo para ele mesmo controlar a sua pontuação. Mas é você quem pontua e você pontua pela sua escuta. Escuta não é prestar atenção, não é nada disso. É estar atento a esse movimento. Você tem que levar ele para o que é dele, para esse docão, para o eu vou, para esse lugar que ele vai. Ele, com o tracionário dele, para o caminho dele. Essa que é a questão. Uma vez eu tive uma discussão séria na rede com um camarada. Ele estava falando comigo na rede. Aí ele dizia assim para mim, peraí que eu vou atender, já volto. 5 minutos depois ele entrava na rede, já atendi. Aí eu falei para ele, vem cá, você tá com tanta sorte assim, todos os seus
analisantes hoje estão tão rápidos assim. Não, eu trabalho assim, porque eu me analiso assim, porque a gente corta assim. Falei, olha só, o Lacan diz que o mel não pode ser nem muito fluido, nem muito duro, porque senão você não se serve do mel. A galinha tem que ser cortada na articulação, senão fica um estraçalhamento. Que história é essa de sair cortando porque quer dizer, o camarada, na verdade, ele não leu nada. Ele copia um cidadão que, por sua vez, leu muito pouco. E que vai lá para um lugar, porque isso é no interior do Brasil, lógico. Né? E ele vai lá e corta, né? Corta, e aí o outro que copia corta também, mas só que ele não sabe o que corta. O problema é aí que o Lacan diz, aí que mora o perigo. Isso está no 133, 134, 135, 136, 137. Porque essa pontuação fixa o sentido. Qual o sentido? O sentido para onde o cara tem que ir. Qual o sentido que ele tem que ir? O do docamo dele, que não é seu. Então não é sair cortando, vou ter aqui que alegria e tal. Porque aí você pode fazer, como ele diz, você pode fazer uma transformação ou um transtorno. Isso, lógico, dá suicídio, né? Não precisa nem... Aliás, não param de falar em suicídio, nunca vi falar tanto em suicídio. Olha, eu dei aula para psiquiatria, muito. Claro que se falava em suicídio dentro de um congresso de psiquiatria, é comum, né? Mas eu nunca tinha visto tanto se falar em suicídio, como os psicólogos falam em suicídio, como os psis falam em suicídio, mas que tanto suicídio. Ou vocês acham que é porque o presidente da República disse, sei lá, qual a última loucura, que é suicídio? Não, suicídio não é assim. É porque você sai dizendo atabalhoadamente qualquer coisa. Você tem que cortar, não é pela vontade dele, é pelo docamo. Você é testemunha. Testemunha, aliás, a palavra vem de testículo, né? Você é machista, na verdade, a palavra. Mas enfim, nasceu na polis, né? num mundo de homens, na verdade. Bom, outro parágrafo. A indiferença com que o corte do timing interrompe os momentos de pressa no sujeito pode ser fatal para a conclusão rumo à qual se precipitava seu discurso, ou mesmo cristalizar, paralisar nela um mal-entendido, se não servir de pretexto para um ardil distorsivo. Quer dizer, não é porque você acha que chegou no timing, puf, não, ele armou a cilada para você cortar ali. Você não tem que fazer nada, deixa. O problema é dele. A sua escuta ainda não indicou. O docamo não indicou. Então não é para fazer cair na cilada. Aí que está o abacaxi. Então, tem que ter indiferença nossa nessa hora. Você não tem que se incomodar que está fazendo aqui. Não. Espera, calma. Vai ter a hora que ele está caminhando. A pontuação é onde vai cortar. Então, vou pegar aqui por aqui. Não, isso aí só vai servir de pretexto para um ardil distorsivo lá na ponta. Aí você faz um filho monstro, né? Como a Claire Parnet diz em Dialogue pro Deleuze, né? Ela diz, eu gosto de me aproximar de um autor por trás e fazer nele um filho monstro. Vocês acabam fazendo filhos monstros. É por isso que falam, análise lacaniana eu não gosto não, eu gosto do Freud. Claro, o Freud é todo certinho, eu trabalhava com o tempo cronológico. A análise legal é a lacaniana, o problema é que dá um trabalho do cão, tá? Bom, parando aqui de novo.